Seja muito bem-vindo e bem-vinda, meu futuro mestre e mestra. Eu sou Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNB. Eu ajudo pessoas que têm o sonho de fazer mestrado em instituições públicas e economizar a média de R$ 3.000 por mês, com taxas de mensalidade. Então, se você tem interesse nesse conteúdo, em ser aprovado em um mestrado em instituições públicas, saiba que é super possível, mesmo que você não venha de uma faculdade de renome, mesmo que você já esteja afastado da vida acadêmica, mesmo que você não seja fluente em um idioma estrangeiro e nem mesmo que você tenha currículo Lattes ou alguma publicação. Ainda assim, é possível você atingir a sua aprovação através de um método certo e através da sua dedicação. Eu falo isso porque eu fui aprovado em 3 programas de mestrado, quando eu estava no 10º período da minha graduação, e sem vir de uma faculdade de renome. Eu fui aprovado no mestrado em Direito da UNB, em Direitos Humanos da UFG, que é um mestrado interdisciplinar, e no mestrado em Políticas Públicas e Direito da UFG, que é um mestrado profissional. E tudo isso no 10º período da graduação, sem esqueminha, mas através de um método certo e através da minha dedicação. Por isso que eu falo que você também pode. E também pelo fato de eu já ter orientado dezenas de pessoas que também atingiram a aprovação no mestrado, pessoas essas que estavam saindo do zero e conseguiram atingir a aprovação no mestrado. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já acompanha aqui as minhas redes sociais, tanto o meu canal do YouTube, que é o Assis Gustavo, como também o meu Instagram, que é o Assis Gustavo _. E para aquelas pessoas que quiserem ter um acompanhamento ainda mais próximo, ter a minha mentoria, todo o meu conhecimento à sua disposição, saiba que eu tenho um programa de mentoria que se chama GPS da aprovação no mestrado, que é baseado em um tripé, é um método PESP, é a base desse tripé, que é planejamento, estudos e pesquisa. Com esse tripé que eu te ensino na mentoria, você consegue aprovar em qualquer programa de mestrado no Brasil, saindo do zero, tá bom? É uma metodologia muito bacana, que tem dado resultado para diferentes pessoas, e você pode conferir, inclusive lives que eu já fiz com mentorados que foram aprovados, utilizando o GPS da aprovação no mestrado, tá bom? Mas bora lá, vamos falar sobre o vídeo aqui de hoje. O nosso objetivo aqui hoje é falar um pouquinho sobre, na verdade não é falar um pouquinho sobre, é se aprofundar, a gente aprofundar aqui de forma conjunta no mestrado em educação da UFMG, é um mestrado em conhecimento e inclusão social na área da educação, e a gente vai destrinchar esse edital para que você possa fazer uma excelente preparação para a sua seleção de mestrado, tá bom? Só um momentinho aqui, eu já vou compartilhar minha tela com vocês para a gente começar a destrinchar esse edital. E pessoal, não se preocupe muito com a questão da data. Ah, Gustavo, esse edital que você está analisando, na data que eu estou vendo o vídeo aqui, já é um edital antigo, já saiu um edital novo. Não se preocupe por isso, por quê? Porque as premissas que eu vou te ensinar são premissas atemporais. Bom, que você consegue, o que mais importante é você entender a lógica por trás dessas premissas, porque aí você consegue pegar essas premissas e aplicar em qualquer edital, tá bom? Combinados? Então vamos lá. Antes da gente entrar aqui na parte, no item 1, tem 2 coisas que eu sempre falo para os meus mentorados, lá do GPS. Primeira coisa, primeira caixinha que você deve ter em mente, que são 2 caixinhas que vocês devem, sempre, qualquer edital que vocês forem analisar, pensa em 2 caixinhas. Primeira caixinha é a caixinha formal. E a segunda caixinha é a caixinha material. Na primeira caixinha, na caixinha formal, o que vocês vão fazer? Vocês vão colocar todas aquelas informações relativas ao cronograma, as datas das etapas, todas aquelas informações relativas aos documentos que você precisa juntar, aos requisitos para você poder participar do processo seletivo. Então, tudo aquilo que for burocrático, você vai colocar nessa primeira caixinha formal, tá bom? E a segunda caixinha é a caixinha material, você vai colocar tudo aquilo relativo às etapas. Quais são as etapas, quantas são, como que você vai ser avaliado em cada uma delas, tá bom? Então, são essas 2 caixinhas para você poder analisar qualquer edital. E a partir disso, a gente pode vir aqui para o edital em si, tem as informações preliminares, as inscrições serão exclusivamente pela internet, tem um site aqui, tem a data, o candidato deve preencher o formulário de inscrição e submeter os documentos solicitados no item 3.2 desse edital, digitalizados durante o período de inscrição. E aqui, se ficar com alguma dúvida, pessoal, coisas que não estejam no edital, tem o e-mail do programa, tem o telefone, tem o valor da taxa de inscrição que você tem que pagar, tem que emitir a GRU, a Guia de Recolhimento da União, entrando no site aqui e seguindo todas as especificidades que estão indicadas. E aí das vagas, vamos ver quantas vagas são? Então tudo isso aqui, pessoal, de informações preliminares, tá dentro da primeira caixinha. Caixinha formal. Dentro da primeira caixinha formal. E aí a gente vai avançando das vagas. São 52 para o mestrado, 60 para o doutorado. Tem vagas também, para os cotistas. Para quem for concorrer ao sistema de cotas, tem que preencher as autodeclarações, étnico-racial, enfim. Aí você vai ver quais são. E aí a gente vai descendo, vamos descendo. Para quem for concorrer ao sistema de cotas, tem uma comissão de heteroidentificação. Leia com muita atenção. E são informações relativas a essa comissão. As vagas, distribuídas por linha. Isso aqui ainda está dentro da caixinha formal. Então, a gente tem as linhas de pesquisa.
Vagas de ampla concorrência, vagas reservadas para candidatos negros. Vamos ver quais são as linhas? Docência, processos constitutivos, professores como sujeitos socioculturais, experiências e práticas, educação, cultura, movimentos sociais e ações coletivas, educação e ciências, educação e linguagem, educação matemática, história da educação, infância e educação infantil, políticas públicas de educação, política, trabalho e formação humana, psicologia, psicanálise e educação, sociologia da educação, escolarização e desigualdades sociais. Então, são essas as linhas do mestrado. E aqui a gente tem também as linhas do doutorado. E aqui a gente tem o quantitativo de vagas, que é importante que você veja. Leia, tá bom? Leia a descrição de cada uma dessas linhas de pesquisa lá no site do programa, para você ver quais são os objetivos de cada uma. Veja qual que você tem maior identidade, maior identificação na realidade, para você poder pensar em um projeto que seja compatível com uma dessas linhas de pesquisa, tá bom? Veja quem são os professores que estão vinculados a cada uma das linhas, o que eles estão escrevendo e publicando, porque também vai te auxiliar. E aí a gente vai seguindo aqui. Seguindo aqui, os requisitos para inscrição também está dentro da parte formal. Tem que preencher o formulário eletrônico no site. Documentos exigidos geralmente são documentos padrões, independente do processo seletivo. Comprovante de pagamento com a taxa de inscrição, projeto de pesquisa de autoria do candidato, tamanho máximo de 13 páginas para o mestrado e 15 para o doutorado, apresentando os seguintes itens, nessa ordem. Gustavo, eu posso colocar a referência primeiro? Não. Essa ordem aqui do projeto, ó. Linha de pesquisa, um tema da linha de pesquisa escolhida ao qual o projeto se relaciona, título do projeto, resumo, palavras-chave, introdução, com apresentação do problema e justificativa, objetivos, referencial teórico e revisão de literatura, discutindo pelo menos 3 trabalhos da área educacional, considerados relevantes para a temática em questão e para a investigação proposta, metodologia, cronogramas, referências bibliográficas de acordo com as normas atualizadas da BNT. O arquivo do projeto não deve ter capa ou folha de rosto, o texto deve ser digitado em espaço e meio, fonte Times New Roman, corpo 12, tamanho A4, margem superior e inferior direita e esquerda 2,5. Esse é o basicão. O que deve ter no seu projeto de pesquisa? E com certeza também tem os critérios avaliativos, como que você vai ser avaliado no projeto de pesquisa, que entra na nossa segunda caixinha, a caixinha material. Tá bom? Mas por enquanto a gente está vendo só a parte aí formal de quais são as etapas. Em hipótese alguma, o candidato pode se identificar no projeto, tem que retirar a identificação tanto do corpo do texto, como também nas propriedades. Então pesquisa aí como retirar metadados dos arquivos. Você vai encontrar no Google. Caso o projeto apresente alguma forma de identificação, você vai ser reprovado. Se tiver plágio também, são questões mais óbvias, né? E a gente vai seguindo, diploma do curso de graduação, frente e verso, carteira de identidade, frente e verso, CPF, currículo Lattes. O formulário de inscrição deve ser preenchido por inteiro e com atenção. Não pode mentir, basicamente, que eles estão falando aqui. Data de recurso, caso sua inscrição seja indeferida. E depois vem falar da comissão de seleção, também é questão formal. Então, cada processo seletivo tem uma comissão que participa com docentes do programa, e eles que vão te avaliar. E é super interessante que você saiba quem são esses professores que estão na banca, tá bom? No processo seletivo, o processo seletivo será realizado conforme disciplinado nesse edital, em 2 fases. Tem processo seletivo que tem duas etapas, tem processo seletivo que tem 3, tem processo seletivo que tem 4, mas geralmente orbita em torno de algumas etapas, que são padrões. Carta de intenções ou motivações ou memorial, análise de projeto, prova dissertativa, prova de idiomas, entrevista e análise curricular. Geralmente são essas 6 etapas. Tem processo seletivo que vai ter 5, tem outros que vão ter 4, tem outros que vão ter 3, tem outros que vão ter 2, mas sempre aqui no Brasil está dentro desse padrão. A primeira fase compreende todos os procedimentos relativos à inscrição dos candidatos, incluindo a homologação das inscrições. A segunda fase refere-se ao exame de seleção e será composta por 2 etapas, todas de caráter eliminatório e classificatório. Então são 2 etapas, mas 2 fases, né? Só que a segunda fase tem 2 etapas. Então basicamente são 3 etapas, não seriam 2, né? Aqui seriam 3 etapas, mas o edital quis complicar. Primeira etapa. Etapa do exame de seleção será uma prova de conhecimentos em educação, totalizando 100 pontos. E aqui, pessoal, vocês vão ver que já tem os critérios avaliativos. E que saiba que a gente já está entrando naquela caixinha, vamos colocar aqui, caixinha material. Essa é a nossa segunda caixinha. Na prova de conhecimentos em educação, destina-se a examinar as capacidades de leitura e compreensão de bibliografia acadêmica da área educacional e de análise, síntese, argumentação e redação da norma, na norma padrão da língua portuguesa, e consistirá de 2 partes, cada qual com valor máximo de 50 pontos. A primeira parte, comum a todos os candidatos, consistirá de questões baseadas na bibliografia geral. Então, destaca aí. A segunda parte consistirá nessas questões baseadas na bibliografia específica da linha de pesquisa escolhida pelo candidato. A bibliografia geral e a bibliografia específicas estão indicadas no anexo 6 desse edital. O que você deve fazer? Obrigatoriamente, você tem que ir lá no anexo 6, e a gente vai agora, para você não procrastinar,
Anexo 6, cadê? Anexo 6, anexo 3, anexo 4, 5, 6. E você vai ler de cabo a rabo cada uma dessas bibliografias. Bibliografia geral, Paulo Freire aí, Pedagogia da Autonomia. E as bibliografias específicas de acordo com a linha. E aí, né, depois que você selecionar a sua linha de pesquisa, Gustavo, selecionei a linha de pesquisa em docência. Beleza, então você já sabe que são essas bibliografias que você tem que ler. E leia cada uma dessas bibliografias de uma forma intencional. Veja como que essas bibliografias, elas dialogam entre si e também dialogam com os objetivos da descrição da linha. Bom, então, sempre reflita sobre isso, né, no seu texto. Faça esse diálogo. Inclusive lá no GPS, que é o meu programa de mentoria, a gente tem um módulo específico só sobre a prova dissertativa, onde eu te ensino tudo sobre a prova dissertativa, quais são os formatos existentes, como que você estuda as bibliografias, como que você faz leituras e fichamentos, como que você correlaciona as bibliografias que estão indicadas ali no edital. É bem passo a passo e é bem bacana. Então, né, fica a dica aí também. É claro que não dá pra gente explicar tudo aqui por conta da nossa limitação de tempo, mas a gente tem lá, é bem específico dentro do GPS. E aí, beleza. Então essa é a primeira etapa que vocês puderam conhecer. Vamos ver aqui. Aqui tem as datas que vão ser realizadas. Terá a duração máxima de 180 minutos, então é bom você já ir se preparando. Os resultados vão ser publicados no site. Anota essas datas, que são muito importantes. Aqui vem a questão de recursos, enfim. Né, quem quiser recorrer, não estiver satisfeito com a nota. Segunda etapa. Totalizando 200 pontos. Vamos ver o que é essa etapa aqui. Essa segunda etapa aqui é a avaliação do projeto de pesquisa. E a defesa oral desse projeto. Então são essas duas etapas. Totalizando 200 pontos. Na verdade, a avaliação do projeto com base na defesa oral é uma só. Estava entendendo que eram duas. Então é uma etapa só. E a parte 2 é a avaliação do seu currículo. Nossa, esse processo seletivo aqui ele poderia ter escrito de outra forma. Mas enfim. Enfim. Coisas que acontecem. Então, basicamente, a segunda etapa, na verdade, ela é 3 etapas. Por quê? Porque eles vão avaliar o seu projeto, eles vão te entrevistar e eles vão avaliar o seu currículo. Então, falar que esse processo seletivo tem apenas 2 etapas, não cola. Não cola. Tá bom? Era melhor falar que tem 4 etapas, porque é realmente o que tem. Mas, enfim, é a divisão que o processo seletivo adotou. Então, a gente tem a avaliação do projeto, defesa oral do projeto e avaliação do currículo. Na avaliação do projeto de pesquisa, com base no texto escrito do projeto, o que eles vão avaliar? Tanto no projeto quanto na sua defesa oral. Domínio pelo candidato da proposta de investigação e de seus fundamentos teóricos, máximo de 40 pontos. Capacidade de argumentação na exposição e na discussão das questões propostas pela comissão examinadora, máximo de 30 pontos. Habilidade para expor e debater aspectos relevantes da própria trajetória e currículo, articulando-os com a proposta de pesquisa, máximo de 30 pontos. A defesa oral do projeto de pesquisa terá duração de 30 minutos. O candidato terá, no máximo, 10 minutos para apresentar o seu projeto de pesquisa. Em seguida, o candidato será arguido pela comissão examinadora durante o período máximo de 20 minutos, sobre quaisquer aspectos referentes ao projeto de pesquisa. Bom? E aqui tem as datas que vão ser realizados o projeto de pesquisa de forma online. Muitos processos seletivos no pós-pandemia permaneceram de forma virtual. E aqui, pessoal, tanto na escrita do projeto quanto na defesa, eu recomendo muito que o seu projeto ele esteja super condizente com o programa, com as linhas, com o que os professores estão pesquisando, e você realmente faça um projeto que traga algo ali de inovador para o programa. E muitas vezes você consegue isso através da sua justificativa do projeto, tá bom? É claro que não dá pra gente se aprofundar aqui, mas lá no GPS eu te ensino todo passo a passo para você estruturar o seu projeto de pesquisa, desde a base, o que é um projeto, como que você escolhe um tema que seja congruente com o programa, o que é um problema, o que é uma hipótese, o que não é um problema, o que não é uma hipótese. Eu te dou exemplos reais de projetos que eu mesmo desenvolvi, para você ver na prática como que funciona a escrita de um projeto. Você tem acesso aos modelos que foram aprovados em 3 programas de mestrado. É um módulo bem completo. E além disso, a gente tem módulo específico também na mentoria sobre a prova dissertativa, onde eu te ensino todo o passo, tanto sobre a prova dissertativa como também sobre a entrevista. Da prova dissertativa eu já falei, mas na parte da entrevista eu te ensino, te entrego um roteirinho. O que você deve seguir no dia da sua entrevista? O que você deve falar? O que você não deve falar? Quais são as perguntas e críticas mais comuns que são feitas aos candidatos? Eu te entrego simulações que eu já fiz com candidatos que foram aprovados nessa etapa e a todos os feedbacks que eles receberam. Então também é outro módulo muito bacana que te ensina realmente a mostrar o seu projeto de maneira persuasiva. Porque não adianta você ter um bom tema se você não souber apresentá-lo ali para os professores. E é isso que eu te ensino lá no módulo da entrevista. E aqui, tem as informações que a gente já falou sobre o prazo. E a última etapa, a avaliação do currículo. De caráter classificatório, vão ser analisados a formação acadêmica, a atuação profissional e produção acadêmica do candidato. Até 30 pontos para formação acadêmica, até 30 pontos para atuação profissional e até 40 pontos para produção acadêmica, totalizando 100 pontos.
Serão considerados aprovados na segunda etapa do exame de seleção para o mestrado os candidatos que alcançarem um mínimo de 70 pontos na avaliação do projeto de pesquisa com base no texto escrito do projeto apresentado no ato da inscrição e na defesa oral do projeto de pesquisa. Demais candidatos serão eliminados. A avaliação de currículo terá caráter apenas classificatório. O barema para avaliação do currículo dos candidatos está disponível no anexo 7. Vamos lá no anexo 7 para você ver quais são os critérios avaliativos. Esse anexo 7 já entra dentro da caixinha material que a gente conversou. Vamos lá, anexo 7, aqui. Pessoal, isso aqui, pessoal, em alguns processos seletivos chamam de barema, avaliação curricular, enfim. Mas é basicamente a tabelinha aí que vai avaliar o que você já fez academicamente ou profissionalmente e vai te pontuar. Por exemplo, graduação em andamento e pedagogia, demais licenciaturas. Vai ter 6 pontos. Tem pontuação máxima. Graduação em outras áreas, 3 pontos. Graduação concluída, 10 pontos. Em demais áreas, 5 pontos. Especialização, 6 pontos. Mestrado, 10 pontos. E assim por diante. Tá vendo, pessoal? Várias e várias coisas. Atuação profissional, o que eles consideram? Experiência profissional docente na educação básica ou no ensino superior. Experiência profissional não docente. Orientação. Participação como membro efetivo em banca acadêmica. Monitoria. Estágio não curricular. TCC. Né? Várias coisas que eles contam. Resumos, resumo expandido, trabalho completo em análise, artigos em revistas, capítulo de livro, livro autoral, prêmios, muito bacana, né? Muito bacana. E essa aqui, né, tá dentro lá da caixinha material. E a gente vai voltar lá para o processo seletivo, não lembro exatamente onde que a gente estava. A gente estava nas etapas. Então a gente falou sobre o barema. Resultado preliminar, que são as informações, resultado preliminar. Questões aí que vocês devem ler. Pessoal, tô passando rápido aqui porque senão a gente vai ficar... O objetivo não é que o encontro aqui seja muito longo. O objetivo é realmente ensinar você as premissas. Tem registro da matrícula. O que você deve fazer depois que você é aprovado. E aí tem toda a documentação necessária. Toda a documentação. Vamos ver aqui a proficiência em língua estrangeira. Aqui a proficiência em língua estrangeira você vai ter que apresentar no prazo máximo de 12 meses depois que você se matricula no mestrado, tá bom? Então não tem uma etapa específica no processo seletivo, mas você tem que apresentar um certificado de proficiência quando você estiver no mestrado, no prazo máximo de 12 meses. No caso do doutorado, 2 proficiências em língua estrangeira no prazo máximo de 24 meses. E aqui tem os testes que são aceitos. E instruções para emissão do GRU, vamos ver os outros anexos. Os temas que são desenvolvidos por cada linha de pesquisa. Então a gente tem a linha de pesquisa e a gente tem os temas que são trabalhados dentro de cada linha de pesquisa, que vocês devem se atentar, tá bom? Vou desenvolver um projeto para docência, processos constitutivos, professores como sujeitos socioculturais, experiências e práticas. Então você já sabe que o seu tema tem que ser relacionado a alguma coisa relacionada a experiências, trajetórias e práticas formativas docentes, ou aprendizagem da docência e saberes docentes. Então é algo bem específico. Tem que orbitar em torno disso aqui. Você não pode escrever algo que seja totalmente diferente, tá bom? Tem que estar vinculado a isso aqui. Você não pode escrever, sei lá, sobre políticas públicas educacionais, por exemplo. É algo aí que é diferente. E aí tem outras linhas de pesquisa. As outras linhas a gente vai seguindo, vamos seguindo. Anexo 3, temas serão... Aqui são os temas do doutorado. Também tem aí. E... Deixa eu ver o que mais. Os docentes com disponibilidade de orientação. Isso aqui tá dentro da caixinha formal. Tem que ver quais são os docentes. Beleza, Gustavo, escolhi a linha 1 aqui em docência. Quem são os docentes que estão disponibilizando vagas? Tem que olhar quem são. Olha o curricular de cada um deles, com muita atenção, veja o que eles estão produzindo. E por fim, né, aqui também docente com orientação e a bibliografia geral específica que a gente já viu. E com isso, pessoal, a gente conseguiu passar por todo o edital, realmente destacando as partes que são mais importantes. Lembre que, para sua análise, caixinha formal, caixinha material, se você dominar isso aí, realmente você tem grandes chances de conseguir fazer uma boa preparação para o seu processo seletivo. E se você precisar da minha ajuda, quiser acelerar a sua aprovação, se lembre que existe o GPS da aprovação no mestrado, que é o meu programa de mentoria, onde eu posso te acompanhar de uma forma bem mais próxima, tá bom? Lembrando que meu Instagram é @assisgustavo_ e meu canal do YouTube é @assisgustavo. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. E espero, do fundo do coração, que você consiga fazer a sua melhor preparação para esse programa de mestrado, tá bom? Um grande abraço!